Meu irmão e minha irmã, hoje dia 28 de janeiro, domingo, quarto do tempo comum. Vamos escutar a palavra de Deus para nós neste dia do Evangelho segundo Marcos. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem? E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Marcos nos apresenta neste trecho do Evangelho um dia típico da vida de Jesus, de modo especial o sábado. Sábado para os judeus era dia de ir à igreja, como nós costumamos dizer, era o dia que se recordava do sétimo dia da criação, quando Deus descansou. Então o sábado é um dia consagrado ao Senhor, em que o judeu vai à sinagoga, escuta a palavra de Deus, a medita. Com o tempo tinham tornado o sábado muito frio, muito, vamos dizer assim, longe da realidade. No sábado já não se podia fazer mais nada, a não ser ir até Deus. O evangelista então apresenta esta novidade, este novo jeito de viver o sábado que Jesus vem trazer para o ser humano, vem apresentar para aqueles que o seguem. A primeira coisa, nós vimos, Jesus vai até a sinagoga, escuta, ensina sobre a palavra de Deus. Além disso, nós vimos também que Jesus ensina uma novidade. Ele quer trazer uma palavra que liberta. A lei, que no início era uma lei que libertava o homem das paixões, dos erros, da violência, da morte, tinha se tornado uma escravizadora do homem. Jesus, quando cura este homem, quer dizer, a lei serve para libertar. A palavra de Deus que nós escutamos e meditamos serve para libertar as pessoas. Além disso, nós vimos que Jesus veio para destruir o mal. O espírito que está naquele homem reconhece isso. Vieste para nos destruir? Jesus, sim, vim para destruir, para aniquilar o mal, para tirar do mal o poder sobre o ser humano. Por último, nós vimos que Jesus manda que o espírito se cale e saia, porque Jesus não quer ser conhecido através do medo. Os espíritos maus tinham medo de Jesus, conheciam o seu nome e divulgariam este nome pelo medo de serem expulsos. Jesus não quer isso. Jesus quer que a sua fama seja conhecida pelo bem que faz, pela misericórdia que veio revelar, pela salvação de Deus que veio fazer próxima à humanidade. Por isso diz ao espírito mau: cala-te, silêncio, o mal não deve falar, o medo não deve falar, sim o anúncio do Evangelho. Então que esta palavra pode nos ajudar a refletir neste dia. Na primeira leitura de hoje, no livro do Deuteronômio, nós vimos que Deus fala através de Moisés que vai enviar para o povo um profeta. Um profeta que não vai falar aquilo que ele quer ou aquilo que o povo gostaria de escutar, mas vai falar a voz do próprio Deus. E se o profeta não cumpre esta missão, deixará de ser profeta. Nós então pensamos na nossa vida. Deus continua suscitando profetas, continua suscitando vocações, se nós queremos chamar assim. Eu chamado, você chamado, todos nós somos chamados por Deus desde o nosso batizado. Chamados para ser continuação da voz de Deus, não para apresentar novidades e inovações a respeito do Evangelho. Nossa missão é anunciar a palavra de Deus e a sua interpretação oficial. É a isso que Deus nos chama. Na segunda leitura de hoje, nós vimos Paulo que fala a respeito do celibato, da virgindade, em contraposição com o matrimônio. De fato, no seu período, esta era uma guerra muito grande. Qual das coisas era mais importante? Paulo hoje continua insistindo que seja uma que outra são importantes e têm a sua dignidade, desde que vividas em direção a Jesus.
sejam pautadas pelo Evangelho. Nas duas situações de vida, o Evangelho deve ser o centro da existência. O solteiro, a virgem, o celibatário tem que viver de modo que não seja ele o centro, mas Jesus. O casado, a casada tem que viver de modo que não seja o marido, os filhos ou a casa a principal preocupação e que Deus também esteja presente na vida dos dois. Assim, o Evangelho é vivido em todas as situações da vida. E por último, nós somos chamados, impulsionados por este Evangelho, a termos uma prática libertadora na nossa vida. Como? Um exemplo. Pensemos numa pessoa que a gente conhece que está passando por dificuldades, sejam elas financeiras, ou por doença, ou porque está tendo, por exemplo, que cuidar de uma pessoa idosa, ou porque é uma pessoa idosa, ou é uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. Pessoas que, porque têm estas situações de vida, são excluídas, são tiradas do centro das atenções, às vezes estão escondidas dentro das casas. Quantos idosos, quantos doentes, às vezes pessoas que têm problemas mentais, estão escondidos dentro das suas casas. A prática libertadora de Jesus no Evangelho de hoje nos convida. Vamos tirar estas pessoas da escuridão do escondimento e colocá-las na claridade, libertá-las da escuridão aonde foram colocadas. Todos nós conhecemos uma pessoa nesse sentido que nós podemos ajudar. Como? Fazendo uma visita, às vezes comprando e dividindo um pouco do nosso bem econômico com esta pessoa, fazendo com que essa pessoa encontre uma ajuda dos médicos, uma ajuda sanitária, se for necessário, tendo uma prática libertadora na vida, fazendo alguma coisa para que a pessoa também seja libertada. E esta palavra nos ajude a colocarmos em prática, assim como Jesus, a palavra de Deus que nós meditamos todo dia na missa, colocarmos em prática na nossa vida. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você no início desta nova semana, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.